aí foi mais desastroso do que dizer não sabemos ainda, né? Às vezes nem toda tentativa de explicação é melhor do que a ignorância no assunto. Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, né? Às vezes a gente acha que é melhor ter uma explicação do que não ter nenhuma. Nem sempre. Se a explicação não tiver um mínimo de critério e qualidade, é melhor não ter, porque ela, na verdade, nem é explicação, percebe? A gente tem que cuidar porque isso isso é um assunto muito vivo hoje, muito atual. Dizer coisas, afirmar, criar termos, criar palavras, não é explicar. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje está uma turma aí que escreve livro, que faz podcast, e que faz seminário, e que vende curso. Os caras são capazes de vender 30 livros explicando, entre aspas, alguma coisa, mas em nenhum momento os 30 livros explicou. O que eles fizeram foi amontoar conceitos, palavras. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o que é realmente explicar algo. Isso é um assunto muito atual. A gente troca durante a semana pelo WhatsApp vídeos das pessoas falando de espiritismo ou falando de assuntos do espiritismo que a gente encontra nos podcasts. É cada loucura e cada bobagem. E aí a gente vê que a pessoa que está se propondo a explicar, ela fica usando um monte de palavras, né? Que quem é mais desavisado acha que está explicando, mas ela não está explicando. Só que em vez de dizer eu não sei, ela usa palavras, né? Ela inventa palavras. E aí parece que ela explicou, mas só dizer palavras não é explicar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que tem de gente fazendo canal, vendendo livro, vendendo curso, ganhando fama, e as pessoas acham lindo, mas é muito curioso quando a gente vai conversar com essas pessoas que acham lindo esse tipo de coisa, que quando a gente começa a fazer questionamentos, elas não entenderam nada. Por quê? Porque não é explicação. Né? A gente cai no prolixo dos espíritos inferiores. Né? Eles dizem coisas e parece que tá explicando, quando na verdade não está explicando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que Kardec faz muita questão, e a gente mostrou aqui no item 4, notem como ele usa conceitos contrários para definir uma coisa e outra. Veja que não é nem parecido. Não é por acaso que ele usa termos contrários. Um ele chama de destrutivo e outro ele chama de indestrutível. Um ele chama de grosseiro, o outro ele chama de fluídico. Um ele chama de leve, o outro ele chama de pesado. Para a gente nem tentar fazer proximidades, porque aí a gente cai em ingenuidades e contradições. Quem aqui já estudou o livro dos médios, e quem for estudar o livro dos médios, que desenvolve mais isso, vai ver que o fenômeno mediúnico, a, a, a explicação que Kardec vai desenvolver com os espíritos, ela é de uma complexidade que tem que ter. Porque se eu não tiver essa complexidade nas causas do fenômeno espírita, eu poderia cair o pensador poderia ver e dizer assim, bom, se eu colocar como algo simples, os espíritos poderiam a todo momento estar interferindo no mundo material. A gente não para pensar nisso quando a gente pega essas teorias que tentam explicar perispírito, mediunidade ou espírito com analogias materiais. O que a gente não percebe é que se fosse assim, a gente teria todo momento a interferência no mundo material dos espíritos, se fosse algo próximo. Então imagina que tipo de estabilidade ou segurança, ou que tipo como é que seria a realidade se fosse possível ser dessa maneira. E Kardec não cai nessa, não. A gente vai ver que quem estuda o livro dos médiuns perde esse romance de achar que a mediunidade, a mediunidade ela é algo simples de acontecer do ponto de vista da interferência física do espírito no mundo físico. Porque a psicografia
ela é mais simples. E mesmo a mecânica é mais rara. Nota que a psicografia é mais simples e mesmo a mecânica é mais rara. Por quê? Porque tem uma atuação muito mais física, diferente da inspiração, que é mais no campo das ideias. Aí o processo do mundo físico material tem menos influência. Olha como Kardec é sábio nisso, nos detalhes. Eu insisto nisso porque as pessoas estão achando que Kardec é ingênuo, que falta coisa em Kardec, que Kardec precisa ser atualizado, e as pessoas não entendem que é justamente não entender a genialidade que ele teve de colocar só o que devia ser colocado na teoria. E as pessoas acham que está faltando coisa. Não, é porque ele é um gênio. Ele justamente, ao colocar assim, ele não cai em armadilhas que outros teóricos caem. Então, é uma coisa bem diferente, eu diria que é uma coisa bem longe de acontecer e que não faz, no ponto de vista de estudar o espiritismo e praticar a mediunidade, não faz nenhuma diferença obter esse conhecimento. Ah, daqui 1000 anos a física descobriu a natureza do perispírito. Bom, mas a gente já estava há 1000 anos tendo a teoria espírita que provou o espírito. Senão a gente cai também no erro do Flammarion, né? Achar que ainda teria que provar o espírito cientificamente. Já foi provado. Não é porque eu não tenho os conceitos da natureza íntima que eu não posso fazer ciência espírita, praticar a mediunidade. Então, isso também é importante, né? Michel, tem aqui um texto do Livro dos Médiuns, do item 51, que explica isso bem, né? Aqui do capítulo dos sistemas, item 51. Aqui vai dizer o seguinte: agora, do o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, ou seja, a natureza íntima, isso é outra questão. Compreender primeiro uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. Estão vendo? A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar o infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe, por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, Lamenés. Os espíritos estão falando o tempo todo, não vades além, esperais, né? Não vai além, esperar. E mesmo assim as pessoas insistem em ir além, né? Em insistir. Então esse item 51 é bem interessante para responder essa questão. E ele diz ali, compreender primeiro moralmente o perispírito, né? Ou seja, a função. Depois a gente vai entrar nessas questões no futuro, né? E você vê que Lamennais diz ali, né? Se a ciência quiser caminhar com o espiritismo, né? A ciência hoje é completamente materialista, ela não quer caminhar com o espiritismo. Meu som tá ok? Não tá travando, não, né? Então, Tá bom. Tá ok, tá ok. esse texto Não, do ele foi. Lamennais, pode falar. Não, eu só ia falar que esse trecho foi exatamente sobre o que a gente está falando, né? Muito bom você ter colocado. E exatamente sobre isso. Se a ciência quiser caminhar, poderá chegar, mas não vá além, porque não tem os instrumentos agora, não é possível, né? E aí muitos, como a gente lê mal o texto de Kardec, a gente passa por cima quando lê, né? Os espíritos, eles, dessas produções mediúnicas aí do século XX no Brasil, começaram a inventar um monte de coisa no perispírito, quando na verdade se a gente tivesse... Bom, eles podem inventar, né? O problema é a gente acreditar. Se a gente tivesse lembrado desse trecho aí que o Eric acabou de ler pra gente, a gente não teria dado importância para essas invenções, né? É muito bom esse texto, né?